Como poderia algo tão simples como sal estar ligado a toda a vida? Aos seres humanos, à Terra e à própria civilização? A resposta está na grande história. Pensamos na história como uma linha de tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a 2000 anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas interagindo em bilhões de anos, agindo juntas para criar tudo o que conhecemos no universo, nosso planeta e nós mesmos. Quando vemos os momentos mais épicos pelas lentes da ciência e sob uma nova luz revolucionária, os movimentos dos átomos agitam os movimentos dos homens, das civilizações. A história, como a conhecemos, está ficando maior. Milhares de trabalhadores ganham 25 centavos por dia cavando um fosso de 560 quilômetros de comprimento. O Canal de Erie. O que a Grande Muralha da China, a Revolução Francesa e o Canal de Erie nos Estados Unidos têm em comum? A grande história nos diz que é o sal, que também é a chave para um mapa secreto do mundo. O Canal de Erie foi projetado para transportar esse item precioso. O Canal de Erie permite que você leve sal por água até o rio Hudson. E do rio Hudson você pode chegar a Nova York e de lá por água você pode ir para qualquer lugar. O Canal de Erie seria chamado de o fosso construído pelo sal. Mas ele deixou outra marca nos Estados Unidos. O comércio entre os grandes lagos e o rio Hudson se expandiu. E como todo o comércio tinha de passar pelo porto na boca do Hudson, esse porto também se expandiu. Então, assim, pela lógica, a cidade de Nova York não seria a cidade que é sem o sal. A grande história tem a ver com pegar coisas simples e fazer conexões épicas. Ela liga acontecimentos em escala global com uma necessidade do reino animal. Todos os animais precisam de sal e abrem trilhas para os locais em que o sal existe naturalmente, chamados depósitos de sal. Na Nova York pré-histórica, em que havia muito mais búfalos do que pessoas, grandes manadas abriram uma trilha até um depósito de sal. No lugar em que o Canal de Erie iria um dia desaguar no Lago Erie, esse lugar foi chamado de Buffalo, Nova York. Os primeiros caçadores seguiam essas trilhas, que se transformaram em caminhos e depois nas primeiras estradas. Se você olhar para o mapa das estradas na América do Norte antes de 1960, antes de criarem a grade de rodovias nacionais, dá para ver uma estranha formação de estradas. E isso acontece porque a maioria dessas estradas eram apenas trilhas de animais até os depósitos de sal. Ao redor do mundo, o sal deixou sua marca nos mapas. A primeira estrada na Roma Antiga foi construída para transportar sal. Ela foi chamada de Via Salaria, a Estrada de Sal. Séculos depois, as estradas de sal e as rotas de transporte transformaram Veneza em uma potência comercial.
O sal é tão importante que marcamos pelo nome os locais em que era encontrado, como Salzburgo, na Áustria, que significa cidade de sal, e todas as cidades da Inglaterra cujo nome termina em Wich. Greenwich, Sandwich, Norwich e qualquer lugar com Wich é uma cidade produtora de sal na Inglaterra. Grande parte do nosso mapa, desde o canal de Erie até as cidades produtoras de sal da Inglaterra, pode ser traçada até a busca pelo sal. Muito parece depender do motivo de haver sal onde ele estava. Mas como o sal apareceu em alguns lugares e não em outros? $3 bilhões de anos atrás, o sal foi dissolvido pela chuva e fluiu para os primeiros mares. Esses oceanos evaporaram, deixando grandes depósitos. Os movimentos da crosta terrestre levaram esses depósitos de sal profundamente para o subsolo. Os depósitos de sal são oceanos pré-históricos que secaram. Depois, os remanescentes desses mares antigos vieram até a superfície, mas apenas em alguns lugares. Locais raros que tiveram um grande impacto na civilização. Apenas 5% da Terra está a 16 quilômetros de um suprimento natural de sal. Todas as primeiras cidades foram construídas não só perto das fontes de água, mas também perto das fontes de sal. E mesmo nos lugares sem um suprimento natural, o sal conecta o mundo. Ao ligar fornecedores de sal como Timbuktu a outras cidades por meio do comércio. O sal era tão raro que era trocado pelo mesmo peso em ouro. Então, o mais interessante é que depois que essa rede de comércio era construída, ela podia transportar tudo. O sal desenhou silenciosamente o nosso mapa global. Mas antes disso, ele foi o ingrediente-chave em um dos momentos mais revolucionários na grande história. A grande história é um novo meio de ver o mundo. Ele revela como nossas cidades, nossas estradas, nosso mapa foram construídos pelo sal. Mas por que uma molécula simples é tão importante que os homens movem montanhas para consegui-la? $3 bilhões de anos atrás, o mundo era coberto por um oceano gigante. A água estava repleta de elementos e minerais, inclusive 35 partes por 1000 de sal. Neste banho químico, a vida apareceu misteriosamente. Por bilhões de anos, na história da Terra, houve apenas organismos unicelulares e eles viviam predominantemente nos oceanos. A vida evoluiu durante bilhões de anos. Porém, mesmo quando os continentes emergiram, a vida permaneceu no oceano, presa à água e ao sal. Alguns animais se arriscaram, deram os primeiros passos na terra, mas voltaram à água salgada para se reproduzir.
A chave para sobreviver na Terra? Levar a água salgada do oceano com eles. Qual foi a solução? O ovo. Quando nós começamos a nos arrastar para a Terra, algumas criaturas, como por exemplo os pássaros, os répteis, descobriram que podiam colocar ovos com uma casca dura e forte que meio que mantinha a água salgada contida em um pequeno espaço para eles. Mesmo os mamíferos atuais. Você pode pensar no útero com o saco amniótico como um tipo de pequeno oceano em que o feto pode viver. Assim toda a vida emergiu da água salgada. E todas as criaturas precisam dela, anseiam por ela e morrem rapidamente sem ela. Se pensar sobre isso no contexto da história, talvez nós nem tivéssemos nenhuma vida se não fosse pelo sal. Essa é uma das razões para o grande impacto do sal na história. Ele é uma chave para a vida. As células precisam de sal para funcionar. As bactérias precisam disso. Todos precisamos de sal. É um vínculo que carregamos no nosso corpo. As lágrimas e o suor têm o mesmo conteúdo de sal do Oceano Antigo. E o sal domina nossa mente. O sódio ajuda a transmitir os sinais entre as células nervosas. Nossos pensamentos são mesmo feitos de sal. A atividade cerebral real dentro do seu cérebro é só um monte de íons de sódio e potássio entrando e saindo das células. Nossa consciência é feita de sal. Mas se o sal é tão importante que para consegui-lo construímos estruturas pequenas como o ovo e grandes como um canal, ainda há outro mistério. Nosso corpo nos diz que precisamos de comida por meio da fome. Sabemos que precisamos de água por meio da sede. Como sabemos quando precisamos de sal? O que o corpo faz é nos dar uma espécie de desejo por sal e, de certa forma, nós ficamos viciados nele. Você pode não pensar especificamente, eu quero sal, mas você anseia pela sensação de sabor que o sal dá à comida. Você pode chamar esse anseio de sentido de sal. Também tem um componente evolucionário nisso. Alguns dizem que o sal é a dependência básica. E esse é o tipo de conexão que Grande História nos mostra muito bem. Segundo as pesquisas recentes, nossa dependência de sal pode estar na raiz de todos os vícios. Então, pode ser que o desejo por tabaco, ou por álcool, ou por uma droga seja só um efeito colateral infeliz das dependências necessárias em termos biológicos. A Grande História revela que nossa dependência do sal é a chave para algumas conexões inesperadas. "200 anos antes de Cristo. Mais de 1 milhão de trabalhadores construíam a mais longa fortificação defensiva do mundo, a Grande Muralha da China. Quando terminada, ela se estendia por mais de 4.500 quilômetros na fronteira norte da China. Foi uma imensa realização. E o imperador tinha um enorme problema. Como pagar o trabalho? Os conselheiros tiveram uma boa ideia. Um imposto de sal. Os economistas diziam para o governo, temos que monopolizar o sal. É preciso assumir o controle do sal porque ele é incrivelmente valioso. Os impostos tornaram o sal mais caro e as pessoas se revoltaram. Mas eles precisavam do sal.
E o imperador conseguiu sua muralha. Mas o imposto de sal pode dar errado. Na Índia, em 1930, a marcha de Mahatma Gandhi contra o imposto britânico de sal acabou levando à independência. Na França, em 1789, um pesado imposto de sal levou as pessoas a um ponto sem volta. E esse descontentamento se juntou a outros descontentamentos. E foi, pelo menos em parte, responsável pelo início da Revolução Francesa. Algo tão simples quanto o sal coloca em movimento as complexas forças da história. Mas como isso afeta tudo, da morte dos faraós ao surgimento da civilização? O segredo está no superpoder do sal. Vimos que o sal levou à construção das cidades. E a queda de reis. E ele é a chave da própria vida. Um cristal minúsculo com um impacto gigantesco. Porque o sal tem um superpoder. Egito, ano 1213 a.C. O faraó Ramsés morreu. Se os sacerdotes não puderem conservar seu corpo antes do início da decomposição, sua alma não chegará à vida póstuma. E o sal é essencial para isso. Os egípcios usavam um tipo de sal chamado natrão para conservar o corpo humano, e ele é o preservante mais efetivo na história humana. É engraçado pensar nisso. Mas se ler as receitas deles de como faziam as múmias, é como uma receita muito parecida com a usada para conservar peixe. As entranhas são removidas e o corpo é coberto com sal. É um bacalhau humano. Por que o sal conserva as coisas? Porque o sal tem um superpoder sobre a água. A grande história foca o mundo microscópico do sal. Estamos vendo um torrão de moléculas de sal num tecido que está cheio de água. Conforme as moléculas de água flutuam, elas se prendem ao torrão de sal e o dissolvem. As moléculas de sal se separam e tiram a água do tecido. Sem água, os micróbios que causam a decomposição morrem e o tecido seco dura por meses ou anos. A descoberta do poder do sal para conservar carne, peixe, vegetais e até múmias foi um grande passo adiante para a civilização. Em um mundo sem eletricidade, o sal era a geladeira da humanidade, o modo de conservar os alimentos de uma colheita para a outra. Um dos grandes problemas das sociedades agrícolas era a conservação da comida, e o sal é a resposta. A palavra salame, uma forma antiga de carne salgada, vem da palavra latina sal. Sal, o mesmo ocorre com salsicha, salse e salsa. Como o sal salvava os alimentos e as pessoas, a palavra salvação também vem de sal. E como o sal era tão valioso que os romanos pagavam os soldados com ele, surgiu a palavra salário. Vimos que o sal é tão essencial para a vida que os homens criaram dependência do sal.
que seus cristais construíram nossas estradas, nossos canais, nossas cidades. Que ele conservou nossa comida, salvou-nos da fome e permitiu o surgimento das civilizações. A história foi transformada pela química simples do sal e pelo modo invisível em que o sal extrai a água das coisas. O sal é mesmo um bom exemplo da nossa história, porque por meio do cristal, de um grão de sal, podemos ver toda a história. Mas a história do sal é só o começo. Existe um enigma muito maior oculto na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como aviões, ouro e montanhas são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo e do espaço. A grande história de todos nós.